Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo, sou professor de História e hoje a gente vai ver uma aula sobre a Idade Média. Na aula de hoje, a gente vai estudar os impostos medievais. Já tinha imposto naquela época, galera. Isso mesmo. Então vamos. Antes de entrar mesmo nos impostos medievais, a gente vai ver um funcionamento rápido do feudo. Então, para quem não viu, né, tem a apresentação do feudo aí num outro vídeo. Mas, relembrando, né, tem o castelo do senhor feudal, a igreja, casa dos servos, que esses aí são as classes sociais presentes na Idade Média, né? E tem o resto da estrutura aí, a agricultura, pecuária, moinho, forno, né, celeiro, os bosques, ponte, rio. Aí eu fiz um campo de caça do senhor feudal, né? Bom, mas vamos aos impostos. Em primeiro lugar, quem cobrava os impostos e quem pagava os impostos. Então, o cara que morava aqui, ó, senhor feudal, era o detentor do feudo. O feudo era dele. E ele, por isso, cobrava alguns impostos das pessoas. Detalhe, a igreja não pagava imposto, tá? Quem é que pagava os impostos? Tá aí eles, os camponeses. Hoje eu achei os bonequinhos para botar aí, primeira participação deles. Os camponeses é que pagavam os impostos. Os camponeses, eles não eram escravos, eles eram livres. Só que eles não podiam ir embora sem pagar suas dívidas. E as dívidas não terminavam nunca. Era a forma, né, do senhor feudal prender os trabalhadores no seu feudo, arrumando impostos para eles pagarem. Tem muitos impostos. A gente vai ver os principais, assim, os mais falados. Tem alguma parte da Europa que tinha algum imposto, tinha outra parte que tinha outros, tá? A gente vai ver os que tinham, assim, os mais comuns em toda a Europa medieval, que os senhores feudais cobravam dos camponeses. Então, o primeiro imposto se chamava corveia. Então, a corveia era a obrigação do camponês de trabalhar alguns dias nas terras do senhor feudal. Aqui, ó. Digamos que era uma plantação de maçã. Ó, não sou bom no desenho, tá? Estou avisando. Então, o camponês tinha a obrigação de trabalhar alguns dias para o senhor feudal. Vou falar sério, né? Vocês acham que era o senhor feudal que ia vir plantar e colher maçã? Não. Geralmente era 3 a 4 dias da semana. Metade dos dias da semana, né? Então essa era a corveia. Depois da corveia, tinha ainda a talha. Como é que funcionava a talha? A talha era assim: uma parte da produção do camponês pertencia ao senhor feudal. Geralmente era 50%. Então, o senhor feudal morava aqui no castelo, queria 50% do que o camponês plantava ali no terreno dele. Tinha essa plantação aqui, essa aqui era do senhor feudal. E geralmente o camponês tinha a plantaçãozinha dele lá, né? Metade era um imposto medieval, chamado talha. Ele tinha que entregar. Tinha que entregar. Não tinha como desobedecer. Daí a gente vai ver agora a banalidade.
Quem pagava esse imposto? Vai até cair de tanto pagar imposto. Quem pagava esse imposto era o camponês. E o que era a banalidade? O senhor feudal cobrava do camponês um imposto por ele utilizar a infraestrutura do feudo. O que é infraestrutura? Por ele cruzar a ponte, por ele utilizou o moinho lá para fazer pão, né? O forno, utilizou o celeiro. Eu não fiz estradinha aqui, mas digamos que tem a estrada aqui, ele utilizou a estrada. Olha, tudo isso aí que tá usando é meu. Então o camponês tem que pagar por isso. Detalhe muito importante: mesmo que a ponte tivesse sido fabricada pelo próprio camponês. É óbvio que o camponês que fabricou a ponte, né? O senhor feudal não ia fabricar uma ponte, né? Mas o camponês ia pagar por utilizar a ponte. Por quê? Porque a ponte é do senhor feudal. Não tem explicação, não tem que contrariar. Então isso aí era banalidade. Vamos ver a próxima? Próximo era a prestação. O que é isso? Um carnê para pagar? Não, ó, detalhe. Muito importante. Fiz uma brincadeira, mas me lembrei, né? Tinha muito pouca moeda circulando na Idade Média. E carnê para pagar? Não. Claro que eu tô brincando. O que é a prestação? Prestação é bem simples. Se requisitado, o camponês tinha que dar sua casa para o senhor feudal dormir. Ficar um dia, dois, tá? Quantos ele pedisse. Eu vou dar um exemplo. O senhor feudal saiu dali do castelo, foi lá, nos campos de caça, caçar o javali. Era comum isso, era uma prática. Aí anoiteceu e ele ficou longe do castelo, mas o camponês mora ali perto, ali, ó, do campo de caça. Ô, camponês, vai me emprestar tua casa para dormir essa noite, porque, tô longe. Aí o camponês ia dormir aonde? Na casa do outro camponês, vai dormir embaixo da ponte, sei lá, vai dormir. Sempre tem alguém na aula que levanta o dedo, né? Pergunta: pode dormir no castelo? Claro que não, né? Dá vontade de não responder, respondendo uma boa. Claro que o camponês não vai dormir lá no castelo, né? É uma coisa óbvia. Tá? Então essa era a prestação. Outra coisa. Veio um senhor feudal lá do outro feudo, lá do lado, lá, sabe? Do lado de um feudo tem outro feudo, né? Veio para esse feudo, esse senhor feudal aqui, eu não vou obrigar aquele senhor feudal aqui. Fazer o seguinte, ele vai requisitar a casa de um camponês. Esse imposto, ele era pago à nobreza. Não interessava se era a nobreza do feudo ou do feudo vizinho. Próximo imposto, vou pagar aqui, era a mão morta. Essa eu nem vou escrever, bem fácil de vocês entenderem e escrever aí. Camponês morreu. Vai enterrar ele lá naquele cemitériozinho que eu fiz lá no fundo da igreja. Óbvio, tem que pagar. Tem que pagar também porque perdeu um trabalhador, né? Pra trabalhar aqui, um a menos. Outra coisa. Se vocês fizerem feudo aí, desenhar, fizer com caixinha de fósforo, com lixo seco, bota o cemitério longe do poço, tá? Por favor, senão vocês vão tomar chazinho de defunto, né? Coisa normal. Tem que ser longe do cemitério. Eles faziam isso na Idade Média. Claro que eles não sabiam, né? Às vezes tinha um poço lá, ó. No lado do cemitério. O cara ia lá e bebia água do poço. Não vou entrar em ciências, né? Você sabe, o corpo humano se decompõe, vai pro lençol subterrâneo ali. Chazinho de defunto, era normal no feudalismo. Mas vamos pro próximo. Estou saindo do assunto. Então o próximo chama-se captação. É um imposto pessoal.
cada camponês tinha, assim, uma cobrança particular do senhor feudal. E, palma, vocês vão dizer assim, mas não acaba mais de tanto imposto. Daí a gente vai, então, pro último, que é o tostão de Pedro. Tostão de Pedro. Esse imposto aí, ele era cobrado pela Igreja Católica. O clero cobrava esse imposto do camponês. Tem alguns livros, algum material que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar esse termo aqui, ó. O dízimo. E ele vai se referir a 10%. Mas ó, é importante, é meio confuso. Como eu disse que não tinha dinheiro circulando no mundo feudal, daí então 10%, dá para cobrar 10% assim, se o cara produzir 10 maçãs, paga uma pro nobre, né? Então, a maioria dos lugares na Europa medieval, bem no início da Idade Média, era chamado de tostão de Pedro. Tá? O único imposto cobrado pela igreja. Então esses aí foram os impostos medievais. A gente viu, vocês anotem no caderno e façam um resumo aí. Ó quem apareceu aqui. Onde é que tu tava, Heitor? Não sei. Como não sabe? Lamentado. Ah, tu tava lá no teu quarto. Então dá tchau aí pro pessoal. Tchau. Chegou no fim da aula hoje. Sim. Agora pode brincar com isso? Tá, agora pode. Terminou a aula. Tchau, beijo. Tchau, beijo, pai. Tchau pra vocês. Até a próxima.